Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles ainda defendem o povo, faz um rádio novo e a foto correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o radialista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia, aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. No programa de hoje você vai acompanhar. Ministro Fernando Haddad pede que família Bolsonaro saia do caminho do governo para que o Brasil não tenha prejuízos. O governo Lula prevê crédito para empresários no enfrentamento ao tarifaço de Donald Trump. Produtores consideram deixar as laranjas apodrecer no pé do que fazer doações. Lula faz discurso de campanha em Minas Gerais e cutuca o presidente americano novamente. Acordos com os americanos avançam no mundo todo e o Brasil está isolado nesse instante. Ministro Alexandre de Moraes dá carão em Jair Bolsonaro e diz que por enquanto não vai prendê-lo. Governador João Azevedo assina convênios com os hospitais Help e Antônio Targino. O cotidiano brasileiro, a política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista está aí no rádio, no celular, no computador, no tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 18h04 agora. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10. Campina Grande, Paraíba. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br.
Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 3341-3727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. A luta contra o câncer não é fácil, por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia. Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Hora certa. Paulo Roberto. 18 horas e 9 minutos na Paraíba, precisamente 6:09 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos.
Tá tudo bem com vocês? Tá tudo legal por aí? Hein? Já jantou ou ainda não? A jantinha está no fogo ou ainda vai preparar? Importante é ter o que comer, é ter a janta garantida, porque muita gente não tem. E nós sabemos, eu sei que vocês sabem, que nesse instante, 18 horas e 10 minutos no nosso horário, tem muita gente, mas muita gente no nosso Brasil e nesse velho globo terrestre por aí afora, com fome e sem ter o que comer. Rapaz, as imagens que nós estamos vendo lá da faixa de Gaza é um negócio de estarrecer, o povo morrendo de fome. E quando chega o suprimento alimentar, que vão buscar, o exército israelense mete bala e todo dia está matando um monte de gente. E aí eu não vou aqui condenar os israelenses, embora o que eles estejam fazendo seja uma atrocidade, mas na guerra é assim mesmo. Quem pensar que guerra é um levando um buquê de rosas para o outro está enganado. Guerra é matar ou morrer. Você prefere o quê? Matar ou morrer? Eu não quero morrer, então eu vou matar. Sai matando. Tudo aquilo que está acontecendo hoje em Israel, e tem gente que não entende essa explicação, porque já teve a cabeça feita para outra situação, tudo aquilo é por conta do ataque que houve, vocês lembram? Naquele sábado, quando os caras foram lá, invadiram o território israelense, os caras do Hamas, mataram um monte de jovens que estavam no festival de música, e saíram matando as pessoas que encontravam nos kibbutz, que são os bairros de lá, da área fronteiriça. Mataram idosos, mataram mulheres grávidas, mataram crianças, queimaram pessoas vivas, fizeram todo tipo de barbaridade. Aí muita gente já esqueceu aquilo e acha que Israel está matando por matar. Não, Israel está se vingando. E isso ali para aquele pessoal do Oriente Médio é normal. É na base ainda do olho por olho e dente por dente. A gente aqui é que não compreende isso, não entende. Você tem que ler a história, conhecer, saber quantas guerras já houve por ali, qual é o modus operandi, por que eles agem daquele jeito, daquela maneira, daquela forma. Embora, vou dizer de novo, sendo tudo aquilo abominável para nós aqui, para nossa cultura, para quem é cristão e tal, mas os israelenses também são judeus, são cristãos, tudo isso. É uma coisa cultural deles ali. Um cutuca, o outro responde. E Israel, enquanto esse ódio não passar, e pelo jeito não vai passar nunca, ou vai demorar bastante, eles vão continuar matando gente. Porque acham que os membros do Hamas estão infiltrados ali, entre os palestinos, entre mulheres, entre idosos, entre crianças, nos hospitais, nas repartições de apoio que pertencem à ONU, a Médicos Sem Fronteira, aí sai matando tudo. Tudo que encontra pela frente, se mexer, eles matam. Porque cada soldado daqueles ali, do exército de Israel, lembra do avô, lembra do primo, lembra da sobrinha que estava grávida, que os caras do Hamas mataram. É ódio que a gente aqui não tem. Ah, eu odeio isso e aquilo. Você não sabe o que é ódio, não. Ódio é esse tipo de ódio que tem ali. Quando os caras tiram a vida de pessoas como a gente mata uma mosca, uma barata, um mosquito, um escorpião. Então, nesse instante, tem muita gente por esse mundão de meu Deus, morrendo de fome, sem ter o que comer. Do mesmo modo, do mesmo jeito que tem muitas outras pessoas com alimento sobrando, até estragando, porque esqueceu de consumir, porque botou ali, entendeu, e foi comer outra coisa. Você sabe que isso acontece. Em quantas casas nós temos aí frutas que apodrecem? Compra um monte de laranja, um monte de banana, compra maçã, compra uva, compra tudo que gosta, põe ali, aí belisca um dia, belisca outro, quando olha, cheio de mosca, cheio de mosquito, machucada, não serve mais, aí não tem galinha para comer, não tem porco, não tem nada, joga no lixo. Nessas centrais de abastecimentos que a gente conhece por esse Brasilzão, as Ceasas, o que jogam de alimento no lixo?
coisas boas, aproveitáveis, que poderiam encher a barriga de um monte de gente. Todo santo dia isso acontece. Mas o mundo, esse nosso universo, é assim. São alguns poucos com muito, muitos sem nada, e essa desigualdade, a gente nasce, passa uma temporada aqui, depois vai embora, depois morre, e isso pelo jeito não vai acabar nunca, nem aqui e nem em outras partes do mundo. O ideal seria se todo mundo pudesse se alimentar bem, se todo mundo tivesse aquilo que é pelo menos necessário, já não falo nem em sobrar, mas que cada um tivesse o necessário para o seu sustento, para a sua alimentação, dos seus familiares, de crianças, de idosos, de tudo. Mas isso é utópico. Por mais que a gente deseje, por mais que a gente queira, essas desigualdades nunca deixarão de existir. É claro que em alguns países elas são mais acentuadas, elas aparecem mais, elas são mais visíveis. Em outros lugares nem tanto. Olha agora mesmo com essa história do tarifaço lá do presidente americano em relação aos produtos brasileiros. O que é que alguns produtores de laranja estão dizendo? Quer dizer, a laranja não vai mais para os Estados Unidos, pelo visto, porque se as tarifas de fato passarem a vigorar em 1º de agosto, o americano não vai comprar mais a laranja brasileira, nem o suco, porque tem uma tarifa de 50% em cima, encareceu muito, não compra. Resultado, tem muita laranja no pé, laranja madura na beira da estrada, tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé. Já escutou isso? Acho que é a Noite Ilustrada que canta essa canção. Pois bem, aí estão dizendo que vão deixar apodrecer no pé. Não poderiam colher uma parte? O governo federal comprar? O governo que também está dando margem a essa situação? Porque acha de provocar, de cutucar lá o governante americano? Não, você não deixa apodrecer no pé não. Vamos colher e a gente vai distribuir aí com a pobreza, ou vocês vão vender por um preço bem mais baixo para não apodrecer aos supermercados e o governo paga a diferença. Há meios, há formas, há maneiras de se resolver isso aí, pelo menos em parte. Aí alguns produtores estão dizendo, não, a gente vai deixar apodrecer no pé. Deixa apodrecer. Pronto. E um monte de gente adoraria chupar uma laranja agora, e não tem. Não é assim? Ou fazer um suquinho de laranja. Essas desigualdades, meus amigos, né, não vão deixar de acontecer nunca. E não adianta você escutar discurso, se eu for eleito, olhe, vai ter tudo na sua casa, o remédio vai ser entregue aí, os preços vão baixar, tudo onda, porque ninguém pode fazer isso. E se tentar, os caras tiram de tempo. Se tentar fazer alguma coisa assim, fora desse script normal na nossa política, os caras, o sistema tritura, o sistema joga para escanteio, não vai ter a menor chance. Então, eu queria abrir, e estou fazendo isso, um programa com essa temática, para a gente pensar, para a gente refletir, porque você que tem sua janta aí, você que tem a sopinha, tem um pãozinho quente, essa manteiga chega, derrete, cafezinho na hora, hein? Você que vai saborear uma pizza daqui a pouco, você que prefere ir para um restaurante, tem dinheiro, pode pagar uma boa refeição, vai saborear, vai degustar um suculento filé à parmegiana, hein, professora Geovita? Aquele lá do baixinho. Você que vai para uma churrascaria já, para um rodízio de carne, comer até não aguentar mais, se empanturrar todo de carne, então aproveite. Agora, lembre de agradecer. Não é que você vai pegar o que tem, o que conquistou, o que conquista, o que está conquistando e sair dando aos outros, não, senão você fica liso também, quebrado e vai passar fome. Mas pelo menos lembre, faça uma reflexão. Rapaz, eu estou aqui de barriga cheia, sobrando, sei nem o que vou comer daqui a pouco aqui em casa. Tem tanta comida que eu vou escolher ainda o que é que eu vou comer. Lembre-se que tem semelhantes, que tem cristãos, que tem gente, tem idosos, tem senhoras, velhinhas, velhinhos, criancinhas, entendeu? Gente que está desempregada, lisa, devendo, cobrador na porta, doido para comer alguma coisa e não tem nada. Não tem dinheiro nem para ir à padaria comprar 3 merréis de pão. É assim. 6h20 agora.
Meus amigos, muito obrigado a Irailson de Freitas. O que foi que o Irailson já mandou dizer aqui? Tem mensagem chegando para a audiência. Alô, Assis do Santa Bárbara, já por aqui. Pedro Souza, meu amigo aqui no bairro do Catolé. José Milton, no sítio Catolé de Pocinhos. João Alcântara, nas Malvinas, de folga, escutando o programa. Juscelino Salles também. Marcos Soares, no Rio de Janeiro. José Arizomar, está na cidade de Patos, me informando que o WhatsApp está apresentando algumas instabilidades. Por aqui eu notei também, meio devagar. Quem mais está me escutando aqui? Antônio Clemente, lá em Pocinhos, na sua eletrônica, já deve estar em casa. O José do Egito, meu amigo Zé do Egito, Graciano da Luz. Da Paraíba para o mundo, da Zé do Egito. Foi meu colega, vendedor de jornal. E fomos colegas também na Feira Central de Campina Grande. A gente vendia de tudo, o que aparecesse. Vendia bombril, saco de papel, não existia sacola plástica não, nem de nylon. Vendia branquilejo, vendia tempero, laranja, elástico. Zé do Egito saía gritando na época, légua e meia de elástico por 100 cruzeiros. Era 100 cruzeiros, um pedação de elástico bem grande. A gente vendia tudo. O que o povo quisesse comprar, a gente vendia. E quando não tinha o que vender nem o que comprar, botava feira na cabeça, balaio na cabeça para ganhar dinheiro também, pegando peso. Alô, Beto Farias, em São Luís do Maranhão, boa noite. Alô, Bebeto Medeiros, Marajó. Alô, Adriano, oficial de justiça na cidade de Esperança. Meu amigo Barbosa da Eletrônica. Professora Geovita Maranhão, de Desterro para o Mundo. Hoje é a prefeita do bairro do Catolé. Branco Miguel está lá em Cacimba de Dentro. Boa noite. Negão do Café mandou umas fotos hoje. Meu amigo. Negão, você arranjou aonde aquelas fotos? Você arranjou aonde aquelas fotos? Rapaz, mandaram aqui um book, um catálogo de Simária, irmã de Simone. Não eram duplas coleguinhas, Simone e Simária. Vocês já escutaram? Araújo Neto não gosta de cantar aquela música, eu não sei o que lá, e o meu cachorro, pronto. É a história de um casal que se separa e parece que a mulher quer ficar com o cachorro. E Araújo Neto disse que o cachorro é Bobito, o cachorro dele, cujo nome é Bob, mas na intimidade é chamado de Bobito. Aí Simária separou-se de Simone. Simone continuou cantando, veio aqui para o maior São João do mundo. E Simária resolveu agora tirar a roupa. Ela disse, eu vou tirar a roupa. Aí gravou uma declaração, gravou um vídeo, postou na internet. Disse, olha, quem estiver pensando que eu só vou ficar nua, mostrar meu corpo a vocês quando eu tiver 90 anos, ela usa essas expressões que eu vou dizer aqui agora. Disse, quando os meus peitos já estiverem caídos, quando minha perereca estiver feia, é ela quem disse isso, hein, minha gente? Eu vou mostrar agora. Aí tirou a roupa e mostrou tudo, do jeito que nasceu. E eu acho que ela tinha tomado uma nesse dia que ela gravou esse vídeo. Hein? Seguramente não foi a legítima do professor Uba. Porque quem toma a cachaçinha brejeira do professor Uba não faz esse tipo de coisa de jeito nenhum. Aí mandaram para mim, meu amigo, tem umas 300 fotos de Simária, de lado, de frente, de cima, para baixo, entendeu? Plantando bananeira, fazendo apoio de frente, negócio de frango assado, é todo tipo de coisa que você puder imaginar. Ela disse, a minha irmã vai cantar, e eu agora vou me mostrar. Tá bom, tá certo. Pois bem, boa noite, Sargento Nogueira, lá em Barra de Santa Rosa, boa noite, Hélio, boa noite, André Ribeiro, boa noite, Aloysio, 10 anos, João Luiz, bombeiro militar, hoje trabalhando no 7º Batalhão. Alô, Fefe Cavalcante, alô, Jair Lucena, alô, Teixeira, alô, Pacheco, alô, Gutenberg Cardoso em João Pessoa, Astrogildo Pereira, da STTP, alô, Neto de Remígio, Alexandre do Sindicato. Como tem gente aqui mandando mensagem, doutor Pedro Paulo. Doutor Pedro Paulo Medeiros é odontólogo, está ali na região do Jardim Tavares. Eita, esse meu amigo aqui da Barbicha disse, eu quero, Simária, manda para mim urgente. Aí do outro lado o Wilson Siqueira disse, quero também, eu estou em Assunção aqui no Paraguai, mas eu quero ver esse negócio.
Aí o doutor Inácio Freire disse, não deixe de mandar para mim. Não, só depois do programa. Só depois do programa, que eu não vou interromper o programa para tirar minha concentração, não. Meu amigo, doutor professor Luiz de Souza, Luizinho, jornalista Paulo Roberto, ótima noite. É lamentável perceber como o mundo está feio. Meu amigo. E a gente fica analisando, olhando, sem ter o que fazer. Adriano Carlos, em José Pinheiro, ele e Enzo, o filho dele. Arlindo Nobre, até Arlindo em São Paulo está pedindo, quero ver, vai ver, depois do programa, agora não tem tempo não. Meu amigo Zé Rodrigues, ex-Massaranduba, ele era o primeiro-ministro de Massaranduba, agora está sendo morador da cidade de Queimada. Será que ele quer ver também esse negócio? Dagoberto Pontes disse, não deixe de mandar não, quero ver também. Não, vocês vão pensar em outras coisas. Façam como Jair Bolsonaro fez hoje. Jair Bolsonaro disse, eu vou rezar. Eu vou rezar, tá ok. Me leva para a igreja aí que eu vou rezar. Aí ajoelhou e foi rezar. 18 horas e 28 minutos na Paraíba, 6h28. Boa noite, Paulo, querido amigo Paulo Roberto. Opa! Um abraço para você, um abraço para o meu primo Uba, lá em Alagoa Nova. Meu genro Charles, é o velho Charles Dias, que eu chamo de Charlie Brown. Araújo Neto está confirmando, diz que Bobita é irmão de Podim, são os cães adestrados de Araújo Neto. O Wilson Siqueira pergunta aqui, ele já deu banho em Bobito hoje? Ele quem? Araújo Neto? Ah, compreendi. Compreendeste o meu suplício. Deixa eu ver aqui. Manda pra mim esse negócio dessa mulher que era cantora. A bicha é bonita demais. Mais tarde, depois do programa. Esqueçam agora essa menina, coleguinha Simária. E vamos ao noticiário. Como diz Zé Cláudio, vamos às matérias. Olha, o ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, ele hoje deu uma entrevista à rádio Itatiaia, de Minas Gerais. E lá para as tantas, Haddad pediu à família Bolsonaro que saia do caminho do governo. Saia do caminho do governo. Deixe a gente negociar com os americanos. Aí o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, diz, saiam do caminho do meu pai. Deixem de perseguir o meu pai. Vocês estão vendo como é que está? Um lado diz uma coisa, outro lado diz outra coisa. Entendeu, Roberto Guzmão? Entendeu, Djalma Neto? Então, como hoje eu não fiz a coluna política lá na televisão, expliquei para vocês ontem que eu iria para a solenidade com a presença do governador João Azevedo, porque ele veio assinar convênios com os hospitais HELP e Antônio Targino, e eu fui e acontecia exatamente na hora lá, começou 10 horas, aliás, destaque-se aqui
a pontualidade do governador João Azevedo. Marcou para 10 horas, chegou 5 para as 10. Faltando 5 para as 10, o homem já estava lá no Teatro Unifacisa. Então, como nós não teremos hoje a coluna política, eu separei um trecho dessa fala de Fernando Haddad na entrevista que ele deu à Rádio Itatiaia de Minas, onde ele pediu que a família Bolsonaro saia do caminho do Brasil para que o país não tenha prejuízo. Ao mesmo tempo, o membro da família Bolsonaro, Eduardo, disse: saia você e essa turma toda aí, o ministro Alexandre, Lula, Gleice Hoffmann, o Lindbergh Faria, saiam todos do caminho do meu pai. Vamos ouvir o papo de Haddad com o pessoal da Rádio Itatiaia de Minas, um pouquinho pelo menos. A primeira medida que o governo está tomando é tentar uma interlocução com o governo dos Estados Unidos, em virtude do fato de que há brasileiros ligados ao ex-presidente Bolsonaro que estão lá atuando para que as conversas, as negociações não tenham início. Então nós estamos vivendo uma situação paradoxal que talvez nenhum outro país do mundo esteja vivendo, né? No Japão, que firmou um acordo com os Estados Unidos agora, na União Europeia, na própria China, não tem uma força política interna. Quer pagar sua viagem? Vocês entenderam? Ele disse que não tem uma força política interna de nenhum outro país trabalhando contra, nas palavras dele. E, no caso do Brasil, tem essas forças que são, pelo menos a preço de hoje, Paulo Figueiredo, que é jornalista, neto do ex-presidente João Figueiredo, que se diz perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e está nos Estados Unidos, e Eduardo Bolsonaro, que foi para lá. Vamos ouvir mais um pouquinho da fala do ministro Fernando Haddad. Concorrendo contra os interesses do país. Não existe isso em nenhum país do mundo. Filipinas agora. Aqui no Brasil nós temos essa especificidade, né? De, sei lá, 20, 25% das pessoas que aderiram a uma ideologia contrária aos interesses nacionais. Então, nesse momento, tanto eu quanto o vice-presidente Alckmin estamos no nível técnico, não no nível de secretário de Estado. Então o senhor não conversou com o secretário do Tesouro americano? Não conversei. Eu conversei na Califórnia com ele. Eu estava na Califórnia, nos encontramos, tivemos uma excelente reunião, quando a tarifa era de 10%. E ele próprio reconheceu que a situação do Brasil, que é deficitária em relação aos Estados Unidos, exigia uma reconsideração da tarifa de 10%. Ele próprio admitia que havia espaço para uma negociação. Imagina você, de lá para cá, o que aconteceu? Absolutamente nada. Nada que justificasse essa tarifa de 50%, a não ser a atuação da extrema-direita e o silêncio de algumas pessoas aqui no Brasil. Agora, faltou o ministro Fernando Haddad dizer uma coisa, que ele disse assim: o que aconteceu desde que eu conversei lá com o secretário americano até agora? Ele disse: nada aconteceu. Lula solta a graça a Donald Trump. Ele não vai dizer isso, é claro. Ele é ministro de Lula, jamais vai abrir a boca para dizer isso. Mas a gente que está acompanhando sabe. Lula inventou o negócio de tirar o dólar do BRICS, Lula inventou aquele negócio de chupar jabuticaba, Lula soltou piada que Trump foi eleito para governar lá e deixasse os outros países do mundo, que ele não é imperador coisa nenhuma. Então, esse clima de acirramento foi também provocado aqui, não foi só pelos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos, não. Foi também pelas palavras que saíram da boca do presidente. Ninguém pode esconder isso. Vamos ouvir mais um pouco? Que, por ter uma relação muito íntima com o Bolsonaro, não conseguem sequer fazer chegar à família Bolsonaro a apreensão com que podem ser as consequências dessa atitude. São mais de 10 mil empresas brasileiras que seriam afetados. Os 340 milhões de americanos serão afetados também, porque vão pagar mais caro pelo café, mais caro pelo suco de laranja, mais caro pela carne. O hambúrguer americano, a origem é nacional, é brasileira, é a carne daqui que vai para lá.
Então, eu penso que a própria avaliação do Trump junto ao eleitorado americano tem caído em função disso. Se imperar a racionalidade, Edilene, nós vamos conseguir fazer uma negociação entre povos irmãos, que tem 200 anos de relacionamento. Não há por que ter essa atitude de não querer conversar, porque a extrema-direita está impedindo essa relação que seria natural entre quaisquer dois países. Quanto mais dois países que estão no mesmo continente, que a vida toda se respeitaram e que têm relações comerciais absolutamente equilibradas. Até do ponto de vista de serviços, ela é deficitária para o Brasil. Do ponto de vista de comercialização de bens, ela é equilibrada. Então nós estamos fazendo gestão no sentido de reabrir as negociações na mesa da qual nós jamais saímos. Inclusive reiteramos as cartas que mandamos de maio para cá, enfatizando os pontos que nós estávamos dispostos a negociar e que nós sabemos que são caros aos Estados Unidos da América. Entenderam? Haddad acha que dá para negociar, diz que o Brasil já mandou várias cartas e tal. O problema é que a situação atingiu um ponto que isso está na gaveta do presidente Donald Trump. Não é o secretário de Estado Marco Rubio, não é o secretário de Negócios, não é encarregado de negócio da embaixada, não é embaixador, não é ninguém, é o presidente. Só ele resolve. E pelo que ele disse ontem, pelo que Donald Trump disse ontem, vocês viram na televisão? Foi o que ele falou? Ele disse, tarifa de 15%, fechamos com o Japão. Aí teve, acho que Filipinas, 19%, teve lá outro país também, Indonésia, 31%, não sei quanto. Agora, os países que não estão se entendendo com os Estados Unidos, a tarifa é de 50%. Só tem o Brasil. Quer dizer, ele direcionou suas palavras ao Brasil, como quem diz assim, vai ser 50% a partir de 1º de agosto e acabou a história. E eu fico aqui, minha gente, escutando essas palavras do ministro Fernando Haddad, que a gente ouviu aí, e lembrando daquilo que eu disse ontem a vocês, um professor universitário aqui de Campina Grande, que foi ouvido num programa de rádio, logo que Trump anunciou essa tarifa de 50%, aí o repórter disse assim, professor, especialista, viu? Especialista em relações internacionais. Professor, de que modo o Brasil vai ser afetado com isso? De jeito nenhum. Não afeta nada. É deixando de vender para o americano e vendendo para o resto do mundo. Aí eu imaginando aqui, ouvindo, eu digo, esse homem só pode estar doido. Não vou nem dizer o nome aqui, entendeu? Aí fui olhar a ficha técnica dele, como a gente diz. Aí quando eu vi as fotos na rede social, eu disse, está espilicado, como dizia minha avó. Minha gente, são 10 mil empresas brasileiras que exportam para os Estados Unidos. Vocês ouviram aí o ministro falando. 10 mil empresas. 10 mil empresas. Vi um levantamento hoje também de para cada R$1 milhão que o Brasil exporta para os Estados Unidos, quantos empregos são gerados aqui no Brasil? E quantos empregos serão perdidos com a suspensão das exportações? Então só um doido, só um maluco é que vai abrir a boca para dizer que essa briga que está acontecendo, que é uma briga política, ideológica também, econômica, não vai afetar a gente aqui, só vai, e vai afetar muito. Afeta os americanos, afeta também, mas o presidente quer bancar e acabou a história. A situação deles lá, eles resolvem. Agora, eu estou falando em relação aos prejuízos que nós vamos ter aqui, enormes, enormes. Agora, o governo já... Porque, minha gente, hoje é dia 24. Só tem mais dias úteis, só tem, deixa eu ver, 5. Até chegar o 1º de agosto. Porque sábado e domingo você não conta. Aí amanhã, sexta, é o primeiro dia útil. Depois tem segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira de amanhã, uma semana, já será 1º de agosto. E pelo que o presidente americano disse ontem, e pelo que nós estamos acompanhando aqui, não há diálogo, conversa aberta com ninguém que possa resolver nada nos Estados Unidos. Hoje eu vi que
o vice-presidente Geraldo Alckmin já se reuniu com mais de 300 pessoas. Ontem eles tinham divulgado mais de 100. Hoje divulgaram que já são mais de 300 pessoas, empresários, líderes classistas, diplomatas americanos que atuam em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas não tem ninguém que possa resolver. Porque quando conversa com o encarregado de negócios da embaixada, por exemplo, ele disse, olha, isso aí só quem decide é o presidente americano. Já recebemos essa mensagem lá de Washington. Não, mas a gente queria conversar com Marco Rubio. Não. Essa coisa relacionada ao Brasil, só quem resolve é Donald Trump. E quem é aqui do Brasil que conversa com Donald Trump? Alguém que eu digo do governo Lula. Ninguém, nem Lula, nem nenhum ministro dele. A embaixadora lá nem foi recebida, dona Maria Luísa Viotti. Está desse jeito. Então, se só quem resolve é Trump, e Trump não recebe ninguém daqui, porque está puto da vida, está chateado, aí está difícil. Pelo jeito, as tarifas de 50% vão entrar em vigor. E se Lula, como disse hoje lá em Minas Gerais, fazendo um discurso de campanha eleitoral já para 2026, se ele for realmente também usar a lei da reciprocidade, o que é isso? Que chegar dos Estados Unidos, eu também vou cobrar 50. Aí Trump disse, eu dobro para 100, eu boto para 100. Aí se Lula disser, eu também boto para 100, e aí? Ele pode botar alguns produtos na lei da reciprocidade, outros não, porque Trump disse que é tudo do Brasil que for para lá. E Lula não pode fazer a mesma coisa aqui, sobretaxar tudo que vem dos Estados Unidos. Porque se ele fizer isso, várias indústrias vão parar, entre elas a Embraer, que fabrica avião e que tem várias e várias encomendas. A indústria automobilística também vai sentir. É complicado, é muito complicado. Mas Lula hoje estava lá em Minas, daqui a pouco a gente vai acompanhar um pouco dessa fala dele, mas ele deu cutucada de novo no presidente dos Estados Unidos. Porque Lula está em campanha, a gente sabe, e tem uma parte dos brasileiros que, quando ele dá uma atacada em Donald Trump, Ave Maria, vai ao orgasmo, tem orgasmos múltiplos. Aplaude, grita, Ave Maria, vamos brigar com os americanos, a soberania e não sei o quê. Aí Lula se apegou nesse discurso, pensando na reeleição e cutucando o homem, deixando a situação cada vez mais difícil. Mas o ministro Fernando Haddad também disse hoje que o Brasil está cuidando de fazer um plano de contingência para ajudar os empresários que sejam mais afetados pela suspensão das exportações. Ele disse que o cardápio está pronto, tem propostas em todos os sentidos, inclusive de linha de crédito, mas ele disse que não ia antecipar nada ainda. É um protocolo de respeitar a decisão do presidente Lula, disse Haddad. Segundo o ministro, as medidas serão apresentadas primeiro ao presidente Lula, segunda-feira que vem, dia 28, e que esse plano já está finalizado, mas a palavra final será de Lula. Segundo Haddad, caso a tarifa de Trump realmente entre em vigor, aqui viu, palavra oficial do governo brasileiro, ministro da Fazenda, 10 mil empresas aqui dentro do país serão afetadas. Ele disse que os consumidores americanos, claro, também podem ser impactados, mas esse não é um problema nosso, é um problema de Donald Trump. A minha preocupação é com aqui dentro, de que modo nós seremos afetados. Pois é. Aqui também, tudo que é ruim tem um lado bom, já diz Miriam Leitão. O lado bom é o quê? Se não exportar, vai sobrar produto aqui para a gente comprar mais barato. Mas os plantadores, o pessoal do agronegócio, os produtores de laranja, estão dizendo que preferem que a laranja apodreça no pé do que vender mais barato aqui. Então, resolvam suas broncas. A gente por aqui vai apenas divulgando. São 6h44. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102.
Olha, eu vou dar uma adiantada aqui no que nós vamos abordar no Ponto a Ponto de amanhã. Presta atenção, minha amiga, meu amigo. O Ponto a Ponto vai ao ar na sexta-feira às 7h30 da noite, vocês já sabem. Reprise no sábado ao 12h30 na Rede ITA de televisão. Nos últimos dias a gente ouviu muito falar olha, se o americano quiser, ele desliga o GPS, aí para tudo aqui no Brasil, para a aviação, você não vai ter mais localização nem localizador pelo WhatsApp, pelo celular, pelo smartphone, você não terá mais condição, os governos estaduais e o governo federal não terão condições de, por exemplo, rastrear quem estiver com uma tornozeleira eletrônica. Vocês ouviram tudo isso nos últimos dias? Muita gente fala sabendo o que é que está dizendo e muita gente fala sem saber o que é que está dizendo. Então, eu convidei para a entrevista de amanhã, presta atenção, o engenheiro eletrônico, Dr. Alexandre Moura. Alexandre é o homem da empresa Light Infocom, fabrica softwares, produz softwares aqui em Campina Grande, negocia com o mundo todo, conhece o mundo. Acho que poucos países desse mundo ainda não foram visitados por Alexandre Moura. Semana passada ele estava na Europa, rodou vários países por lá. Então o homem sabe tudo de eletrônica, tudo o que pode ser feito, o que está sendo feito. Ele acompanha até o que ainda vai ser feito. E ele será um entrevistado. Eu vou falar sobre essas coisas que o celular substituiu, o uso da tecnologia por parte de todos nós. Não conseguimos mais viver sem essa tecnologia. E hoje até eu conversava aqui com uma pessoa, porque eu conheço 2 homens de imprensa de Campina Grande, 2, que não tem sequer o WhatsApp. Tem um que nem celular usa. E o outro que usa celular não tem nem o WhatsApp, não quer. Então essas pessoas estão para o mundo de hoje mortas. Eu queria saber como é que um radialista, que um jornalista hoje, Abílio José, sobrevive sem utilizar a rede social, sem usar a tecnologia. Daqui uns dias, minha gente, não vai mais existir dinheiro de papel não, nem cédula, nem moeda. Tudo vai ser feito eletronicamente. E um danado desse vai fazer suas transações como, hein? Como é que ele vai receber salário? Como é que ele vai pagar as contas dele? Entenderam? Ainda é do tempo de ir num banco, sacar um patafu de dinheiro, botar no bolso, sair com o ladrão olhando, para seguir tomar ali na primeira esquina. Então eu vou conversar com Alexandre Moura sobre tudo isso e sobre essa coisa que o povo está dizendo aí nas redes sociais, que se Donald Trump quiser, desliga tudo aqui do Brasil, internet, GPS e tal e tal. Ele vai explicar, porque tem conhecimento de causa, sabe o que pode e o que não pode, entendeu? Se vou perguntar a ele se Elon Musk, lá nos Estados Unidos, onde ele estiver no mundo, ele escuta, por exemplo, o que os militares brasileiros estão conversando na Amazônia, porque as Forças Armadas do Brasil, Exército, Aeronáutica e Marinha, têm os seus sistemas tecnológicos. A comunicação na Amazônia pela internet é toda via a empresa de Elon Musk, a Starlink. Vou perguntar a Alexandre se eles podem escutar tudo isso por lá. Se quiser desligar, se desliga. Se desligar, o que é que o Brasil pode fazer para substituir? Se o Brasil tem tecnologia para isso, ou de onde vai buscar, onde é que vai buscar, se demora para trazer, se vai ter um apagão. Então prestem atenção no Ponto a Ponto de amanhã, porque eu vou fazer uma abordagem sobre toda essa temática. Recebi, conforme dito às senhoras e aos senhores ontem, umas 5 ou 6 sugestões, mas de pessoas que entendem tanto de tecnologia quanto eu. Então eu não vou entrevistar uma pessoa que não sabe. Chamei quem sabe, quem entende, quem vive no mundo trabalhando exclusivamente com essas coisas. Então não perca o Ponto a Ponto desse fim de semana com o doutor, professor, engenheiro eletrônico Alexandre Moura. São 6h50 agora.
Aqui, o Zé Carlos perguntando de onde eu tirei essa coisa que tem gente querendo deixar a laranja apodrecer no pé. Meu amigo, olha aqui. Estou procurando aqui, viu? Qual foi a agência que publicou? O plano do presidente americano de impor uma nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto pode simplesmente devastar, sabe o que é devastar? Acabar com o chamado cinturão citrícola do Brasil, uma vez que as empresas reduzem os trabalhos e os produtores de laranja consideram deixar as frutas apodrecer em meio a essa queda acentuada de preços que naturalmente vai acontecer. Eu vejo que pode realmente já ficar fruto no pé por não ter mercado e você não vai gastar dinheiro para tirar do pé sem ter a quem vender, disse o produtor Fabrício Vidal em sua fazenda na cidade de Formoso, Minas Gerais. As novas tarifas podem, minha gente, impossibilitar a entrada dessas frutas nos Estados Unidos, que compram 42% do suco de laranja exportado pelo Brasil. Entenderam? De todo o suco de laranja que o Brasil produz, quase metade vai para os Estados Unidos. É um comércio avaliado em cerca de 1,310 bilhões de dólares só na safra que acabou no mês passado. Agora, em julho, o preço da laranja no Brasil caiu para R$ 44,00 a caixa, quase metade do que custava há um ano. Pois é, quem faz essa mediação e esse cálculo é a Universidade de São Paulo, USP, ilustrando como as políticas comerciais de Trump podem semear o caos antes mesmo de entrar em vigor. Cada dia que vai chegando mais perto da entrada em vigor das tarifas, aumenta a ansiedade em relação ao que pode acontecer. Quem disse isso? Ibiapaba Neto. Ele é diretor-presidente da Citrus BR e representa os exportadores de suco de laranja. Deu entrevista à agência Reuters. A produção de suco de laranja nos Estados Unidos caiu para o menor nível em 50 anos, na safra do ano passado para cá, com um volume estimado de 108.300.000 galões, de acordo com o Departamento de Agricultura do país. Os consumidores norte-americanos sofrerão impacto, assim como os produtores brasileiros. Metade do suco de laranja que eles bebem por lá vai aqui do Brasil, vendido por marcas como Tropicana, Minute Made e Simple Orange. O Brasil, que produz 80% do suco de laranja do mundo, também terá dificuldade para encontrar mercado, para desovar essa laranja toda. Os Estados Unidos se tornaram mais dependentes das importações de suco de laranja nos últimos anos, devido a uma doença que atingiu as lavouras cítricas, aos furacões e às várias adversidades climáticas que existem por lá. Mas a nova tarifa sobre as importações brasileiras representa um aumento de 533% em relação ao imposto de $415 por tonelada já atualmente cobrado quando o suco entra em território norte-americano. Entenderam? Cada tonelada de suco de laranja que o Brasil manda, paga na entrada lá $415 por tonelada. Aí, com essa tarifa agora, o aumento vai ser de 533%. Imagina. O que é que se vai fazer, né? Entenderam direitinho? Aí, você não vê uma ação do governo aqui, do Ministério da Agricultura, o Carlos Fábio, olha, nós vamos adquirir uma parte dessa laranja que está no pé, que o produtor está dizendo que vai deixar apodrecer, para que o brasileiro tenha acesso à laranja por um preço menor. Ninguém fala isso. Porque é fácil explicar. Porque aqui no Brasil, quando é alguma coisa ruim, o pessoal faz num piscar de olhos. Quando é alguma coisa que pode ser boa ou bom para a população, aí, meu amigo, ou não faz, ou quando faz, é diante da maior dificuldade do mundo. 6h55. 18h55, agora na Paraíba.
Adriano, Carlos, não quero ver esse negócio não, rapaz. Teu menino vai pegar o celular, o negócio é censura 21. Isso aqui é uma conversa de Fernando Haddad. Ele quer jogar o problema todinho que Lula arranjou no colo de titio Bolson. São as mensagens que vão chegando aqui, viu? Fernando Tachado, nessa fala que foi exibida, estava preocupado com o café do americano. E o café aqui do brasileiro? Porque ele não falou. É conversa, o preço desinvestou, né? O café dobrou de preço aqui no Brasil. Fala não, o negócio entendeu? Na hora do voto, professor Uba, lá em Alagoa Nova, eu vi no Maranhão como tem gente desinformada. Olha, o ser humano desinformado, ele é manipulado de todas as formas, entendeu? Se você não quer ser informado, e hoje em dia só não é informado quem não quer, você vai se estrepar, porque os que são bem informados e os maldosos que tem por aí aos montes vão acabar com sua vida. Alô, Arthur Vieira, boa noite. Está em Campina ou está em Pocinhos? Alô, meu amigo Antônio Ferreira, também está acompanhando o programa. Boa noite para você. Eita, rapaz, faleceu um cunhado do deputado Adriano Galdino. O cidadão trabalhava com ele na Assembleia Legislativa e foi vítima de um acidente de moto. Gostava de viajar de moto, rodava o Brasil todo. Estava numa dessas viagens aí que os motociclistas gostam de fazer. E acabou perdendo a sua vida desde ontem, que a gente vê manifestações nas redes sociais, né, com família sofrendo muito. Infelizmente acontece. Acontece de carro, acontece de avião e acontece de moto. Agora, você tem que saber que o transporte de duas rodas, ele é suscetível a acidente muito mais do que um transporte de quatro rodas, não é? Não tem como, né? Não tem como. Estou vendo aqui a assessoria do deputado do deputado Murilo Galdino mandou. O cidadão que faleceu era secretário de Administração e Recursos Humanos da Assembleia, Gilvan Moura Santos, 71 anos. Faleceu em decorrência de um acidente. A Assembleia decretou luto de 3 dias. Gilvan participava de um encontro nacional de motociclistas e seguia viagem com destino a Brasília, quando sofreu o acidente no estado da Bahia. É essa a informação que chegou para a gente aqui. Gilvan era irmão de Eliane Galdino, a mulher de Adriano, que é prefeita de Pocinhos. Ele era natural aqui de Campina Grande, mas cresceu lá em Pocinhos. Casado com Lucinéia Tomé dos Santos, ele deixa 3 filhos, 5 netos, 2 noras, 6 irmãos e muitos sobrinhos e amigos, todos órfãos do seu amor e cuidado. Foi gerente de banco lá em Belém do Pará, mexia com seguros e assumiu esse cargo de secretário de administração da Assembleia, onde dedicava seu trabalho até os dias atuais. Foi também secretário de controle interno da Assembleia Legislativa. Vai daqui os nossos sentimentos da família enlutada, né, com a perda desse pai de família que infelizmente perdeu a sua vida. Você disse que o presidente Lula deu uma cutucada em Donald Trump hoje em Minas Gerais. Deu.
E o que Lula foi fazer em Minas? Obras e ações do governo e naturalmente fazer campanha. Ou você não quer que Lula faça campanha, não? Hein? Falou lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E como eu sei que você é fã de Lula e gosta de ouvir a voz do presidente da República, acompanhe um pouquinho do que ele disse hoje. É de 1 milhão por ano, gente. Nós estamos apenas fazendo justiça social, justiça fiscal. Nós estamos tirando de quem come 10 vezes por dia para dar para aquele que só come 1 ou 2 vezes por dia. Agora, nós fizemos a isenção da energia para quem consome até 80 kW, não vai pagar mais nada, e quem gasta até 120 kW de energia. Quem consome isso só vai pagar a diferença entre 80 e 120. E a gente que consome mais de 120 vai pagar por eles. Só falta o Lula dizer isso. E isso é pouco, porque nós temos que fazer mais para o povo pobre desse país. Esse país nunca se importou com a educação do pobre. Porque filho de rico ia estudar no exterior, e filho de pobre ia cortar cana, ia carpinar, ou trabalhar de servente de pedreiro ou de empregada doméstica em São Paulo. Nós não temos vergonha de ser doméstica ou doméstico. Nós não temos vergonha de ser pedreiro ou cortador de cana. Mas nós também queremos ser engenheiros, médicos, doutores. Nós queremos apenas ter a chance de disputar. Nós não queremos tirar nada de ninguém. Nós não queremos tirar nada de ninguém. Nós apenas queremos que as pessoas vivam dignamente, que as pessoas possam trabalhar. Por que eu dou aumento do salário mínimo? Eles não gostam, Pacheco. Não gostam. O Lula não pode dar aumento do salário mínimo, 3, 4% ao ano de aumento, além da inflação. Sabe por que eu dou aumento? Porque o PIB cresce. Quando o PIB cresce, o PIB chama-se Produto Interno Bruto. O crescimento do PIB é resultado do trabalho de todos os brasileiros. Ora, se é resultado do trabalho de todos os brasileiros, quando ele cresce 3%, eu tenho que dar 3% para todo mundo. Irmã, esse país, entre 1950 e 1980, durante 30 anos, esse país foi o país que mais cresceu no mundo. A gente cresceu, Pacheco, durante 30 anos, a uma média de 7%. E o povo continuou pobre. Porque o crescimento não era distribuído. Ficava sempre com as mesmas pessoas. O que eu quero que os ricos se lembrem é que tudo bem que ele tem dinheiro para fazer investimento, mas quem produz a riqueza é a mão do povo trabalhador, é a sabedoria do povo trabalhador. Então é justo distribuir aquele crescimento. Qual é o pecado que nós estamos crescendo? Vocês sabem por que Cristo foi crucificado. Vocês sabem. É porque ele tinha um compromisso com o povo pobre. Ele queria que as pessoas não sofressem tanto. E os ricos daquela época tiveram o mesmo comportamento que tem o rico de hoje. Vocês vejam, vocês acompanharam pela imprensa. O que é que os Estados Unidos da América do Norte fez conosco esse dia? O filho do Bolsonaro, do Fujão, porque nem sei como é que aquele cara chegou a ser tenente do exército, porque, sabe, se borrou todo, perdeu as eleições, ficou dentro de casa chorando, não podemos deixar esse Lula tomar posse, não podemos deixar, preparou um golpe, nós ficamos sabendo,
a polícia investigou, eles mesmos se delataram. Agora ele foi indiciado, o procurador-geral pediu a condenação dele, e ele vai, sim senhor, se a justiça decidir com base nos autos do processo, ele vai pro Xilindró. Ele vai. Obviamente que depende da justiça. E no Brasil a justiça é independente. Aí o que acontece? Ele manda o filho para os Estados Unidos. O filho é deputado federal. O filho abandona o mandato de deputado e vai para os Estados Unidos. E fica, sabe, não sei se perto do filho do Trump, perto não sei de quem, do Trump, não sei de quem, mas fica... Solta meu pai, solta meu pai, ajuda meu pai, ajuda meu pai. Coisa de moleque responsável, que na hora de falar merda na internet, ele não tem responsabilidade. Então ele foi lá, não sei se foi ele, mas eu estranhei, porque não tem ninguém desse mundo. Olha o que vou dizer para vocês. Não tem ninguém nesse mundo, não tem ninguém, nem o presidente de nenhum país do mundo tem a relação que eu tenho com todos os países do mundo. Falo isso com orgulho. Falo isso com orgulho. E vou dizer para vocês de onde veio o meu orgulho. Dia junho de 2003, eu fui para o encontro de Davos. Não, primeiro eu fui para o Fórum Social do Brasil, lá em Porto Alegre, falar da fome. Saí no mesmo dia, peguei o avião e fui para Davos, no Fórum dos Ricos, falar da fome. Aí o Chirac, presidente da França, era coordenador do G7 e me convidou para ir a Evian. Eu fui a Evian. Não conhecia ninguém. Cheguei em Evian, cumprimento as pessoas que estão lá. Eu não falava inglês, falo português, mas fui lá. E estou lá. A primeira atitude minha foi o seguinte: tinha lá uns 10 presidentes. Eu fui de mesa em mesa, cumprimentando, e o cara traduzindo, presidente. E fui sentar. Ninguém levantou para mim. Daqui a pouco eu estou sentado com o Celso Amorim e com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, conversando. Eu vejo um atropelo, todo mundo empurrando a cadeira e levantando. Era o Bush. Eu falei para o Celso: a gente não vai levantar. Ninguém levantou quando eu entrei, nós também não vamos levantar. E ficamos sentados. O Bush foi lá, nos cumprimentou e sentou conosco. Sabe o que eu aprendi, Rui? Uma coisa que a minha mãe me falava: ninguém respeita quem não se respeita. Se você quiser ser respeitado, você se respeite primeiro. Não baixe a cabeça nunca. Porque se baixar a cabeça, eles botam uma cangaia e a gente não levanta mais. Bom, aí eu fui para a reunião. Cheguei na reunião, era como se fosse um aquário. Eu estava do lado de fora, era uma sala toda de vidro, e eu vi lá pela televisão, pelo vídeo, eu vi o Bush, vi o Tony Blair, vi o Prodi da Itália, o rei da Arábia Saudita, o Fox do México, o Schröder da Alemanha, aquele monte de gente que eu só via na televisão. E aí, o cara falou assim para mim: só pode entrar um senhor, não pode entrar ninguém, nem o intérprete. Eu estava com o Sérgio Ferreira, que está comigo há 50 anos. Eu falei: pô, o que eu vou fazer lá dentro? Eu não falo nada. Nem a Love You, eu não sei falar direito. Eu falo só na intimidade com a Janja, mas eu não falo. Bem, aí eu fiquei pensando, olhando aqueles figurão. Eu tinha 6 meses de presidência. Eu fiquei vendo aqueles figurões. Só via eles na televisão. Falei: o que eu vou fazer lá dentro? Eu fiquei pensando:
Alguém desses caras já ficou desempregado? Alguém desses caras já trabalhou no chão de fábrica? Alguém desses caras já passou fome? Alguém desses caras já viajou de pau de arara 13 dias? Alguém desses caras já morou em casa que quando chovia entrava 1,5 metro de água dentro de casa e a gente acordava vendo o rato, que cama barata, cocô boiando, e a gente tinha que levantar rápido, levantar a cama, tirar minha mãe para dormir na rua? Eles já passaram por isso? Não. Então, eu vou entrar com a dignidade da minha vida, que eu é que tenho que ensinar eles o que é a vida do povo. Aí eu que entro lá. Aí, o Sérgio falou, Lula, entra e bota logo aquele aparelho no ouvido, que quando você falar bom dia, eu já falo bom dia em inglês. Sabe? Rapaz, eu entrei com uma autoestima, porque eu era a única coisa diferente naquela sala, era o metalúrgico de Garanhuns, filho da dona Lindu, que já tinha passado por tudo que os pobres passam nesse país. De fome, sabe, a ser despejado. De fome, a passar noites com a casa com 1,5 metro de água dentro de casa. Aí, gente, eu fui com orgulho, com autoestima, cheguei lá, nega, abri a boca, eu já pedi a palavra. Sabe? E isso me fez estabelecer uma relação de amizade com o mundo. E esse cidadão mandou seu filho para os Estados Unidos para que o Trump fizesse ameaça ao Brasil. Quando foi essa semana, eu, de surpresa, recebi uma carta do presidente Trump. Uma carta. Mas uma carta não como a carta que eu mando para os outros presidentes. Eu assino carta todo dia, Camilo. Eu assino carta para mandar para todos os presidentes. Para o Trump, mandava para o Biden, mandava para o Canadá, para todo mundo. Arrume-se com a gente, amor. A gente está ouvindo um pouco da fala do presidente Lula hoje, lá no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E esse trecho principal que a gente quer mostrar vai entrar agora exatamente quando ele está se referindo ao presidente americano Donald Trump. Está perto de terminar. Eu recebo uma carta pelo jornal, porque ele publicou uma carta no site dele ao Brasil, fazendo uma ameaça ao Brasil, dizendo que o Brasil precisava parar com a perseguição a Bolsonaro. Precisava parar, porque isso é caça às bruxas. Primeiro, ele acredita em bucha. Alguém aqui acredita em bucha para ter caça às bruxas? Eu não acredito. Então, assim, mandou uma carta, pare imediatamente de perseguir o Bolsonaro. A justiça não pode punir Bolsonaro. Foi a primeira coisa que ele fez. Um desaforo de respeito com o Brasil e com a justiça brasileira. Depois ele disse, as nossas big techs, as nossas empresas, sabe, que publica tudo, Google, não pode ser controlada. Não pode ter controle, porque isso ferir a liberdade de expressão. Não. O que nós queremos é evitar a liberdade de agressão. O que nós não queremos é que essa rede fique transmitindo ódio dos adolescentes, coisa ruim, sabe, provocação, mentiras. E nós vamos proteger o nosso povo. E aqui dentro do Brasil elas serão regulamentadas. Depois falou, não, o Brasil está tendo superávit, ou seja, o Brasil está vendendo mais do que comprando. É mentira. Em 15 anos, os americanos tiveram um superávit de 410 bilhões de dólares no negócio com o Brasil. Então, 3 mentiras. Então, eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com o Obama, conversei com o Bush, conversei com o Biden, converso com o Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidente do México, eu converso com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com a Malásia, com a Indonésia, com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Então, o que acontece?
ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Primeiro, porque o Brasil está acostumado a negociar. Nós íamos negociando, já tínhamos feito 10 reuniões com os Estados Unidos. 10. Dia 16 de maio, mandamos uma carta para eles pedindo explicação, sabe, das propostas que nós tínhamos feito. Dia 16 de maio, não responderam. O que responderam foi o site. Então, eu queria que vocês pudessem ficar de pé e levantar a mão para o Tuga vir aqui tirar a fotografia. Todo mundo. Houve uma interrupção na transmissão pelo Facebook, mas uma questão que não nos diz respeito aqui, nada provocado por nós, mas questões ligadas à própria plataforma. A transmissão já está retomada. Se você estava acompanhando pelo Facebook, percebeu que teve uma queda, mas já voltou. O Wilson Siqueira está em Assunção, no Paraguai. Tem gente aqui em Remígio, Alagoa Nova, Santa Luzia, Fortaleza, Pocinhos, Valparaíso de Goiás, São Paulo, capital, Guarulhos, Limeira, interior de São Paulo, Areial, Remígio, Solânia, Recife, Alagoa Grande, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Salvador, Farroupilha, Rio Grande do Sul, Aracaju, Maceió. Estou em Pajuçara, lhe acompanhando agora. Boa noite. Meus amigos e minhas amigas, a minha preocupação que eu externo para vocês é que o resto do mundo abriu o canal de negociações com os americanos. O Japão fechou acordo, a Indonésia, vai dizendo aí, o México ainda está negociando, o Canadá já sentou com o pessoal de Trump, e o Brasil nada. O Brasil não tem canal de negociação. Demoraram, entendeu? E o homem não quer receber. Eu sei que o governo está buscando soluções para impedir o avanço da medida aqui no Brasil. Indonésia, os integrantes da União Europeia, o Japão, Canadá, todo mundo já começou a negociar. Alguns desses países conseguiram acordos que vão naturalmente diminuir o impacto nas respectivas economias, mas todos são dependentes dos Estados Unidos. Criaram uma maior dependência. Em meio a essa crise entre Estados Unidos e o Brasil, o governo brasileiro tem adotado, como você percebeu aí nas palavras do presidente Lula, uma postura combativa, de enfrentamento, diante do que considera uma medida protecionista injustificada de Donald Trump e prejudicial ao Brasil. Apesar de alguns membros do governo brasileiro tentar dialogar com os norte-americanos, o Brasil ainda está aventando a possibilidade de aplicação da lei da reciprocidade, que foi regulamentada na semana passada, o que desagrada aos empresários. Vamos ver aqui, só para passar para vocês, que eu acho importante, as tarifas anunciadas por Donald Trump esse mês de julho. O Brasil tem a maior do mundo, viu? 50. O Laos, lá perto do Camboja, naquela região ali da Ásia. Laos e Mianmar, 40%. Brasil, 50%. Tailândia e Camboja, também lá na Ásia, 36%. Canadá, 35%. Sérvia e Bangladesh, 35% também. Indonésia, 32%. Bósnia, 30%. África do Sul, 30%. Argélia, 30%. Sri Lanka, 30%. 30% também para o Iraque e a Líbia. 25%.
para Coreia do Sul, Japão. Japão conseguiu reduzir para 15 já. Brunei, Moldávia, Cazaquistão, Malásia e Tunísia. Coreia do Sul 25, Filipinas 20 e o Brasil 50 do Botafogo. Vai parar muita empresa, viu? O presidente Trump disse que só concordará em baixar tarifas caso qualquer país que esteja em negociação abra o mercado para os Estados Unidos. Pois é, o que é que vai se fazer? Segundo o coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, professor Gustavo Menon, existem riscos para o Brasil em termos econômicos e diplomáticos caso o país opte por não negociar diretamente com os Estados Unidos diante dessa ameaça tarifária. O Brasil se expõe, disse ele, a uma série de riscos significativos em relação a esses impactos. Pode haver problemas que afetem setores estratégicos como o agronegócio, a indústria de transformação e os aviões, tornando os produtos brasileiros menos competitivos, ou seja, mais caros no mercado internacional. Para esse professor, isso torna a situação ainda mais crítica, considerando o déficit comercial brasileiro com os Estados Unidos, reforçando que o diálogo é a melhor iniciativa para se ter um acordo. Hostilidade não vai resolver nada, disse ele. Meu amigo, tá feia a coisa. O ruim é porque cada um de nós vai sentir de um jeito. Meu amigo Gildão está dizendo aqui, discurso certo para cada plateia. Olha, Lula tem jeito para o negócio da política, vocês sabem. Ele sabe que só vence a eleição presidencial o candidato que vence em Minas Gerais. Tem sido assim ao longo da história. Ele ganhou em Minas, na última eleição, por muito pouco, diferença bem pequenininha. Então ele está, acho que é a 4ª ou 5ª vez, ou 6ª, que Lula vai a Minas. Vai mais vezes, buscando angariar votos lá da pobreza mineira. Você vê que ele estava hoje no Vale do Jequitinhonha, que é a região norte do estado de Minas, onde a pobreza em vários setores, várias áreas de lá, se iguala à pobreza aqui dos mais pobres rincões do Nordeste. Lula está em campanha, só não vê quem não quer, está em plena campanha, entendeu? E ele sabe que esse povo que é seu seguidor, os que votam nele, a pobreza, né, como a gente diz, gosta quando ele dá as cutucadas em Donald Trump, gosta quando fala mal de Trump, gosta quando dá umas tacadas, aí ele vai dizendo. Agora o homem lá, na mesma hora, sabe. É tudo online agora, o link da Casa Branca aberto para o Brasil. Ontem, aliás, eu vi, um cidadão fez uma pergunta a um especialista, a gente que entende desse negócio. O cara perguntou assim, fulano, é verdade que o governo dos Estados Unidos está monitorando algumas autoridades brasileiras? Aí o cara disse, eu vou só dizer a você uma coisa, teve um ministro do Supremo que recentemente esteve na Disney, na Disney, em Orlando, levou parentes, levou vários assessores, levou até segurança. Então, ninguém divulgou isso, mas se o cara disse é porque ele sabe, tem alguém. E hoje em dia você não se esconde no mundo. Ora, se você compra uma passagem aérea, mesmo que você compre a passagem aérea numa empresa brasileira, a empresa Gol tem voos para os Estados Unidos, assim como a Azul, assim como a Latam. E se você for então numa empresa norte-americana, tem a Delta Airlines, tem a American Airlines e tem Delta, American e tem mais uma. São 3 que rodam daqui para lá, voam daqui para lá e de lá para cá. O seu nome fica no computador. Então, se é o nome de alguém que tem problemas, questões, restrições hoje lá dos Estados Unidos, na mesma hora o computador lá da Casa Branca, do Departamento de Estado, do Pentágono, acende a luz vermelha. Não tem como. Hoje em dia, meus amigos e minhas amigas, é muito difícil
alguém que cometa um crime, por exemplo, se esconder em qualquer lugar do mundo. Você lembra que quando PC Farias fugiu aqui, aquele que era o tesoureiro de Fernando Collor de Mello, foi para a Ásia, Bangkok, na Tailândia, e Roberto Cabrini, repórter, jornalista, naquele tempo descobriu. Você imagine hoje. Câmera de reconhecimento em tudo que é esquina, no mundo. Onde você for tem câmera de monitoramento. Quando se coloca a fotografia de alguém como procurado no sistema, por exemplo, da Interpol, a lista vermelha, como se chama, bota a fuça do sujeito, como diz Cássio Cunha Lima, a minha fuça está assim e a tua está assado. Pois bem, onde aquela pessoa passar, uma daquelas câmeras de reconhecimento vai dizer, pô, disparou alerta, é uma pessoa procurada. Lá no Brasil, lá na Paraíba, lá em Campina Grande. O sujeito pode estar em Berlim, na Alemanha, pode estar em Tóquio, no Japão, onde ele estiver, em Melbourne, na Austrália, não interessa. Hoje, criminoso, você vê que todo dia aqui na Paraíba, a polícia prende gente que cometeu crime no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Goiás, em tudo que é lugar. A mesma coisa acontece com os daqui que cometem crime e vão para outros lugares. Uma hora, o sujeito vai usar o celular, uma hora vai usar o WhatsApp, uma hora vai usar o e-mail, uma hora vai telefonar, uma hora vai receber telefonema, entendeu? Então, as possibilidades tecnológicas de se achar alguém hoje no mundo são muitas, são enormes, enormes. A gente já está às 7h35, vocês devem ter tomado conhecimento que hoje, por volta das 10 horas da manhã, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, disse que ainda não vai prender Jair Bolsonaro, não vai decretar a preventiva ainda, mas ele disse que Bolsonaro estava merecendo um carão, aí deu um carão em Bolsonaro. Ele disse que de certa forma ele transgrediu as medidas estabelecidas por ele, mas como foi um caso isolado, aquele negócio de aparecer na rede social de alguém. Alguém filmou o Bolsonaro, alguém não, várias pessoas filmaram o Bolsonaro lá na Câmara e botaram a imagem na rede social, o ministro pegou ar. E o líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, que é aqui do Rio Grande do Norte, criticou a explicação de Alexandre de Moraes sobre as medidas cautelares impostas a Bolsonaro. Em resposta à defesa do ex-presidente, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro manteve as medidas cautelares, porque ontem os advogados de Bolsonaro perguntaram, e aí, finalmente o homem pode andar, pode falar, pode sorrir, pode chorar, o que é que pode? Aí hoje o ministro disse que manteve as medidas cautelares impostas a Bolsonaro, mas disse, por enquanto eu não vou prendê-lo não. Além disso, Alexandre de Moraes reafirmou que Bolsonaro nunca esteve proibido de conceder entrevista à imprensa, como os advogados tinham entendido. Os advogados não, os brasileiros todos. Aí o ministro, o senador Marinho disse o seguinte, entendi que a liberação para entrevistas fosse um gesto de equilíbrio, mas o que vimos foi o oposto, uma armadilha jurídica do ministro. Jair Bolsonaro pode falar, mas se terceiros, inclusive jornalistas ou cidadãos comuns, divulgarem o conteúdo daquela fala dele nas redes sociais, o homem manda prender na mesma hora. É censura prévia travestida de medida cautelar, disse o senador Rogério Marinho. Conforme o líder, o ministro Alexandre de Moraes atua com o fígado. Além disso, ele destacou que o ministro estabeleceu a morte civil de Bolsonaro pela subtração da sua presunção de inocência, sem julgamento, sem contraditório e sem proporcionalidade. Todos os cidadãos e meios de comunicação do Brasil passam a viver sob a espada da subjetividade do senhor ministro. Sem qualquer previsão legal, ele pode decidir a seu bel prazer quem será ou não enquadrado como miliciano digital. Isso não é combate à desinformação, isso é autoritarismo de alguém que veste uma toga, prosseguiu o senador. Rogério Marinho disse também que o ministro Alexandre de Moraes se coloca acima das garantias fundamentais e que, por isso, todos os cidadãos brasileiros correm riscos na unha dele. O Supremo não pode ser o censor da República, disse o senador.
E liberdade de expressão não pode depender do temperamento mercurial de uma pessoa, desse ministro, completou. Desde a semana passada, como você sabe, Bolsonaro usa tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre 7 da noite e 6 da manhã. Nos finais de semana tem que ficar confinado em casa, ou seja, para alguns Bolsonaro está preso e para outros já teve a morte civil decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. São 7h39. Aliás, teve uma matéria especial feita pelo pessoal de Belém do Pará, pessoal do jornal O Liberal. Matéria sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que disse que ainda não vai prender Bolsonaro, não. Vamos acompanhar? É curtinha, dá para acompanhar. É 1 minuto e meio só. O Supremo Tribunal Federal disse nesta quinta-feira não ter dúvida de que o ex-presidente Jair Bolsonaro violou a proibição de utilizar as redes sociais. Mas o magistrado entende que o episódio foi pontual e não seria o bastante para decretar a prisão preventiva. Em sua decisão, ele alertou que vai aplicar a prisão de forma imediata caso Bolsonaro descumpra ordens judiciais. Moraes apontou para a publicação do filho do ex-presidente, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, na rede social Facebook. O post ocorreu momentos depois de uma visita de Bolsonaro ao Congresso, onde mostrou a tornozeleira eletrônica que foi obrigado a usar e deu declarações à imprensa. Desde a semana passada, Bolsonaro é obrigado a usar o dispositivo e está proibido de interagir nas redes sociais. Ele está sendo julgado por uma suposta tentativa de golpe de Estado. O ministro reiterou que não havia dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Bolsonaro foram utilizadas a favor do pai. No entanto, Moraes afirmou que a violação foi isolada, sem notícias de outros descumprimentos. Ele também disse ter levado em consideração as explicações da defesa de Bolsonaro. Os advogados negaram qualquer intenção do ex-presidente de violar medidas cautelares e afirmaram que ele vem observando rigorosamente as regras de recolhimento impostas. Pois bem, aqui Zé Carlos, boa noite, Zé Carlos Santos. Tem outras manifestações de amigos ouvintes, de amigas ouvintes, tem algumas aqui que não dá para ler, porque se eu apresentar essas manifestações das senhoras e dos senhores, aí eu vou seguir o mesmo caminho de Bolsonaro. Não dá. Essas manifestações assim, as pessoas devem enviar diretamente para a autoridade que acham que está agindo de forma desproporcional ou em desacordo com a legislação. Antônio Ferreira, foi esse aí mesmo, respondendo a sua pergunta. Professor Walter Carneiro, perdi mais de 15 minutos da minha vida ouvindo. Aí botou aqui um palavrão com Lula. Eu não só vou até aqui. O que mais? Eita, meus amigos, Raquel Ingrid, doutor Tony Helison, deixo aqui também as minhas condolências, que Deus receba esse cidadão que faleceu no acidente na sua infinita misericórdia, está se solidarizando com a família do cidadão que morreu ontem lá na Bahia, quando se dirigia a Brasília pilotando uma moto. Raquel Ingrid está dizendo que me viu hoje lá no Teatro da Unifacisa. Pois é, o governador João Azevedo assinou os convênios hoje com o Hospital Help e com o Hospital Antônio Targino. O objetivo é ampliar a oferta de serviços médicos especializados em cirurgias eletivas e tratamento oncológico. A iniciativa visa oferecer mais acesso e qualidade na assistência às pessoas dos programas Opera Paraíba e Paraíba contra o Câncer, reafirmando o compromisso do Estado com o atendimento cada vez mais acessível, resolutivo e de qualidade no Sistema Único de Saúde SUS.
As ações na saúde de Campina Grande, autorizadas hoje, somam investimentos superiores a 43 milhões e meio de reais. Pois é, curioso é que teve uma hora que o governador olhou para o Dr. Dalton Gadeira, aí disse: Dr. Dalton, esse convênio aqui, o senhor vai receber, viu, o dinheiro. Aí foi uma risadagem geral. É uma cutucada também, não é não? É uma cutucada também. Foi muito prestigiada a solenidade, autoridades do estado todo, deputados, secretários, vereadores, o diretor do Hospital Antônio Tagino, Volner Tagino, Dr. Dalton e outros médicos da família Gadelha também presentes. E Dalton disse que o governador equilibrou a gestão fiscal do estado, assegurou grandes e extraordinárias conquistas e vemos a Paraíba crescer acima da média nacional, e isso se refletindo na saúde com pacientes que ganham mais qualidade de vida. Para nós, disse Dalton, é uma alegria contribuir com esse grande projeto de fortalecimento da assistência à saúde, com a força da nossa equipe e qualidade dos nossos serviços médicos, realizando uma transformação na medicina de Campina Grande e da Paraíba. Volner Tagino, diretor do Hospital Antônio Tagino, fez uso da palavra, evidenciando que a cooperação técnica irá melhorar a prestação de serviço à população e que esse é um momento marcante para a saúde de Campina Grande e região, porque não foi só uma parceria firmada, mas o compromisso com a vida e o bem-estar das pessoas. Ele agradeceu ao governador João Azevedo pela sensibilidade e responsabilidade na condução das políticas de saúde que ampliam as ofertas de exames, cirurgias e geram emprego e renda, além do atendimento de qualidade. Foi hoje, como eu disse mais cedo, marcada a solenidade para 10 horas da manhã. O governador chegou faltando 5 para as 10. A solenidade começou imediatamente. São 19 horas e 46 minutos agora, 7h46. Deixa eu ver quais são as últimas de hoje. Donald Trump disse que quer também as terras raras aqui do Brasil. Terras raras, é assim que são chamados aqueles minerais preciosos que se usam hoje, nióbio, não sei o que lá, entendeu? Urânio, que o Brasil tem muitas dessas coisas aí, o mundo todo está de olho. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que conversou com um secretário de Donald Trump. Que secretário foi esse, hein? Com o qual ele conseguiu falar? Foi o secretário, deixa eu ver, secretário de Comércio, Ward Lutnick, que chegou a conversar com ele, bateu um papo. Mas isso foi sábado, ele disse que conversou sábado com o secretário. Só divulgou hoje, mas o secretário informou ao vice-presidente brasileiro que não tem autonomia para decidir nada. Que o caso do Brasil está em cima do birô da mesa de trabalho do presidente Donald Trump. Apenas ele é que vai resolver essa situação. Deixa eu ver aqui. Os americanos estão dizendo também, minha gente, para a gente concluir o programa, que o ministro Alexandre de Moraes é o coração pulsante da perseguição no Brasil e que o governo americano está atento e tomando providências. O subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A afirmação foi feita um dia depois do presidente Trump dizer que aplicou a tarifa de 50% a países com os quais os americanos não têm uma boa relação. 50% só tem com o Brasil, não tem com outro. Não é assim? Então, vou repetir o que ele disse aqui. Alexandre de Moraes é a peça central da perseguição e censura contra o ex-presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro. Em uma conta institucional do escritório do subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, a autoridade americana, deixa eu ver aqui,
acusou Moraes de ser o principal responsável pela restrição da liberdade de expressão na América. Segundo ele, o governo americano está tomando várias providências sobre o assunto. Aqui, o homem foi duro, viu? Tem um conselheiro do presidente Donald Trump que teve um problema ao visitar o Brasil. E esse cara hoje é um dos principais conselheiros do presidente americano. Diz que ele foi importunado aqui por autoridades brasileiras. Pois é, o que é que a gente pode fazer? Aguardar os acontecimentos. Não nos resta outra coisa. Pois é. 19 horas e 50 minutos. A gente vai agora, professora Jovita, reunir aquele pessoal todo. Já sabe para quê, né? Para pedir as bênçãos para todos os que acompanham o nosso programa, para o Brasil e para o mundo. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo está abençoado e eu vou lembrando que jamais teremos outra quinta-feira com a data de 24 de julho de 2025, porque cada dia é único. Eu espero que vocês estejam aproveitando este dia muito bem, o que eu estou fazendo por aqui. É o dia número 205 do ano. Ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 160 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amiga, lembre-se, amigo, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da cansa vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Chegamos ao final do nosso programa desta quinta-feira, esperando ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos, através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que a gente faz sempre a partir das 18 horas. A Rádio Camisa 10 FM fica no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos músicas das antigas, canções maravilhosas, páginas musicais que hoje em dia as rádios comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros estão na agendinha da seguinte forma: amanhã, por volta do meio-dia, na Rede Ita de televisão, tem Coluna Política. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. E por ser sexta-feira, amanhã teremos o Ponto a Ponto às 7h30 da noite, entrevistando o engenheiro eletrônico, senhor Alexandre Moura. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, Faz o dia a dia, microfone aberto. faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo. Comunica com seriedade.
Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10.